Novas regras para a eleição de 2020 foi criada para dar mais segurança sanitária à votação do dia 15 de novembro, no domingo. Deixar de seguir as regras sanitárias criadas pelas autoridades pode até impedir o eleitor de votar, além de ser um risco para a saúde de todos. Por isso, é preciso atenção para exercer a cidadania e se proteger da infecção pelo novo coronavírus. Nossa equipe esteve na 21ª Zona Eleitoral de Barretos e Colômbia e fizemos uma simulação de como o eleitor deve se portar no dia da votação. Durante a gravação, usamos um computador como se fosse uma urna eletrônica, já que todas estão lacradas e prontas para serem enviadas aos colégios eleitorais. A chefe do cartório eleitoral nos orientou passo a passo com a ajuda de uma colaboradora, Marta Regina Ferreira, auxiliar de cartório. A primeira orientação é estar de máscara antes de procurar as escolas. É muito importante essa divulgação pela Vale TV dos procedimentos, que alguns eleitores ainda têm dúvida. Então, realmente é importante que o eleitor se informe e vá para a sessão eleitoral com tudo o que precisa, vá de máscara para que ele realize o seu voto, exerça a sua democracia em segurança, que é o mais importante, lembrando que estamos numa pandemia. Primeiro passo, então, o eleitor acabou de chegar na sessão, de máscara, claro. Como é que ele começa? Qual que é o procedimento, Alessandra? O eleitor entra na sessão eleitoral, a primeira coisa que ele faz, vai ter um álcool gel à disposição, e ele deve higienizar as mãos. Aí ele higieniza as mãos com calma. Assim que ele termina de higienizar as mãos, ele para com uma distância segura do mesário, aí ele retira o documento de identificação. Não precisa entregar esse documento de identificação para o mesário. Ele só mostra o documento com foto, o título de eleitor se ele tiver. Lembrando que ele deve levar a caneta e a colinha com os números dos candidatos anotados. Essencial, né? É o essencial. Assim que ele mostra os documentos, o mesário vai ler o nome dele em voz alta e vai ditar o número do título dele para o presidente da sessão. Alessandra, caso necessite, a pessoa está com a foto diferente, pintou o cabelo, o mesário pode pedir para abaixar a máscara para ver o rosto. Exatamente. Caso haja alguma desconfiança em relação à foto apresentada e à pessoa, o mesário vai pedir para o eleitor se afastar um pouco e abaixar a máscara para confirmar a identidade. E confirmou a identidade da pessoa, qual que é o próximo passo? O presidente vai habilitar na urna o voto desse eleitor e, a partir desse momento, antes de entrar na sessão, na cabina de votação com a urna, ele deve novamente higienizar as mãos. Mais uma vez, então, higienizando as mãos com o álcool em gel. Assim que ele higieniza as mãos, ele deve entrar na cabina de votação, deve digitar, primeiramente, os 5 primeiros dígitos para vereador e apertar confirma. Vai aparecer escrito que ele está votando para vereador. Depois que ele vota para vereador, ele digita os 2 dígitos para prefeito, confirma. Quando soar o sinal que ele encerrou a votação, ele sai da cabina de votação, novamente higieniza as mãos, e aí ele já pode se retirar para a sua residência. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório e a caneta, nós pedimos que o eleitor leve a caneta para assinar o caderno de votação. Alessandra, o cartório eleitoral, ele orienta que as pessoas acima de 60 anos vão votar das 7 até as 10 horas da manhã. Isso é o horário preferencial para os idosos, então solicitamos que esse público já vá pela manhã, que é o horário preferido, e que já realiza sua votação nesse horário, e que o restante do público comece a chegar a partir das 10 horas. Outra questão, para as pessoas que vão justificar o voto, como é que vai ser esse ano? Não há necessidade do eleitor comparecer em nenhuma sessão eleitoral para justificativa. Se ele baixar o aplicativo e-título no seu celular, inclusive dá para baixar esse aplicativo só digitando o nome do eleitor, data de nascimento e nome da mãe, não precisa nem do número do título. Aí vai ter um campo dentro do e-título chamado Justifica Brasil, que vai reconhecer, ele vai preencher seus dados ali e vai reconhecer que ele não está na sua zona eleitoral. Então, ele já pode realizar essa justificativa. As pessoas que, por acaso, estão
com gripe, estão com Covid no dia das eleições, é recomendado, aliás, é determinado que eles não compareçam no local de votação. Eles terão 60 dias para realizar a justificativa pelo site www.tre-sp.jus.br, sistema Justifica. E se a pessoa tiver dificuldade em Justifica, através do envio de e-mail ao cartório eleitoral. Quem tem o e-título também pode levar o celular no dia da votação. É muito importante que a pessoa leve o seu e-título, porque algumas sessões foram redistribuídas nessa eleição, em virtude da diminuição das urnas. Então, algumas sessões, o eleitor que era acostumado a votar numa sessão pode estar em outra, dentro da mesma escola. Então, é importante que ele leve o seu e-título, porque no e-título, além de ter a escola, a sessão, e se o documento estiver com a foto, se o e-título estiver com a foto do eleitor, ele não precisa de levar mais nenhum documento para votar. Ele só vai ter que apresentar o e-título. Alessandra, muito esclarecedor todas as suas palavras. Acredito que agora o pessoal não tem dúvida de como se portar no dia da eleição, agora no próximo domingo, dia 15 de novembro. Eu agradeço. Esperamos, então, que todos os eleitores sigam os procedimentos da Justiça Eleitoral para que eles estejam em segurança, coloquem os nossos mesários em segurança e todos os nossos colaboradores e pessoas que trabalham nas eleições. Só aproveitar mais o seu espaço aqui, sem aglomeração na porta de escola, também não vai ser permitido. Inclusive, eu entrevistei Vigilância Sanitária, eles vão estar circulando pela cidade toda, verificando se tem aglomeração na porta de escolas. Perfeito, estamos numa pandemia, há determinação da juíza eleitoral para que não haja eleitores nas portas das escolas, candidatos, fiscais, todos devem realmente realizar o seu direito de votar, mas voltarem para suas casas em segurança. No dia 15 de novembro, domingo, os barretenses terão que escolher um dos 8 candidatos à prefeitura da cidade. E 342 candidatos a vereador concorrem a 17 cadeiras na Câmara. A cidade possui quase 90 mil eleitores aptos a votar.